A graça e a paz, povo de Deus, chegamos até a nona parte e o tema de hoje é o véu rasgado e o muro derrubado, um só povo em Cristo. Nós chegamos ao ponto final dessa jornada e, ao mesmo tempo, ao ponto mais decisivo da história da redenção. Tudo o que vimos até aqui converge para esse momento. Israel chamado para ser bênção, o tabernáculo como Deus caminhando com o povo, o templo como revelação e também risco de idolatria, e Jesus se tornando mais visível que o templo, a glória acessível aos rejeitados. E agora dois símbolos precisam ser resolvidos: o véu e o muro. E vamos começar aqui pelo véu, que é a última barreira entre Deus e o homem. O véu separava o santo dos santos. E ali o recado que o véu passava, ainda que de maneira silenciosa, era: até aqui você pode ir. Somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, mas quando Jesus vai à cruz, algo acontece. O véu se rasga. Mateus 27, do versículo 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Olha que detalhe importante: de alto a baixo. Não foi o homem que rasgou, foi Deus. Isso significa: não há mais separação, não há mais acesso restrito, não há mais glória confinada. O que o templo representava agora se cumpre em Cristo. Porque ali, na verdade, o véu não foi só rasgado, ele perdeu sentido. Hebreus 10, 19 a 22 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé. Você vê que agora o véu tem um nome. O nome desse véu é Cristo, e não é mais tecido, é uma pessoa. Agora vamos falar um pouco sobre o muro. O muro que era uma barreira entre judeus e gentios. No templo havia um limite físico chamado o muro do átrio dos gentios. Gentios podiam ir até ali, mas não podiam avançar. E havia inscrições dizendo: quem passar desse ponto será responsável por sua própria morte. E é nesse contexto que Paulo é acusado, no livro de Atos, capítulo 21, versos 28 e 29, clamando: homens israelitas, acudi, este é o homem que por toda parte ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E além disto, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. E aqui vem a acusação. Eles achavam que Paulo havia introduzido no templo Trófimo de Éfeso, mas na verdade Paulo não havia feito isso. Mas aquela acusação revelava o medo. O evangelho estava derrubando muros, e Paulo explica o que aconteceu na cruz. Efésios 2, 13 e 16. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado o muro de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Isso aqui que o Senhor Jesus fez não era algo que seria temporário. Essa ação do Senhor era algo definitivo. O véu caiu, o muro também caiu. Não existem dois povos, existe um só povo em Cristo. Para entender isso melhor, vamos entender
essa questão da oliveira, Israel e os gentios e a oliveira. Paulo fecha isso com uma imagem poderosa. Romanos 11, 17 e 18. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorieis contra os ramos. Os gentios, eles não substituem Israel em momento nenhum. Eles são enxertados. A raiz é a mesma, a promessa é a mesma também. Cristo é o mesmo. E chegamos ao final desse estudo com uma grande conclusão. Israel não foi descartado, Israel foi o caminho, o templo não foi negado, o templo foi cumprido, o véu não foi consertado, ele foi rasgado, e o muro não foi reformado, ele foi derrubado. Agora, não é por etnia, não é por lugar, não é por estrutura, é pela fé em Cristo. O Deus que começou andando com Abraão, termina habitando em pessoas. O Deus que antes morava atrás de véus, agora faz morada em corações. E o que define o povo de Deus hoje não é Jerusalém, o templo, o sangue natural, mas esta verdade eterna. Em Cristo, todos somos um. Quero te agradecer por ter caminhado comigo até aqui. Eu tenho certeza que esse é o primeiro de muitos estudos que o Senhor nos dará. Um forte abraço e Deus te abençoe grandemente.